Seja bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, meu amor. É sempre uma alegria muito grande trazermos para esse encontro pessoas especiais para compartilharem suas ideias com a gente, para fim de que a gente, juntos, construa um mundo melhor para todos nós. Hoje eu trouxe um convidado muito especial que eu vou apresentar em seguida a vocês, que é o Edson Caiapó, que fala conosco lá de Porto Seguro, na Bahia. Antes, porém, eu trago o nosso poema, como sempre, para abrir o nosso encontro, e hoje eu escolhi um poema do Mário Quintana, um poema que se chama 666. E esse poema diz assim: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade? Eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mário Quintana. Então, seja bem-vindo, Edson, ao nosso encontro do Terra, meu amor. É uma alegria muito grande ter você aqui. Obrigada por estar com a gente. Eu vou ler rapidamente o seu currículo para depois você se apresentar. Bom, Edson Machado de Brito, ou Edson Caiapó, pertence ao povo Memem-Cocré. Nascido no estado do Amapá, na Amazônia, ele é um ativista do movimento indígena e ambientalista do Brasil, graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação em História e Historiografia da Amazônia pela Universidade Federal do Amapá. Atualmente, ele é professor efetivo do Instituto Federal da Bahia e atua na docência e licenciatura, né? Ele também é orientador de pesquisas de mestrado do programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele é palestrante, assessor em projetos artísticos e educacionais, é escritor premiado pela Unesco e pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, membro da Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos Indígenas, Caiapi-Unicamp. Então, com esse maravilhoso currículo, Edson, é uma alegria estar junto com você aqui. E eu gostaria de começar perguntando para você sobre qual é a cosmovisão, se é que você pode falar isso em poucas palavras, mas qual é a cosmovisão do seu povo? Boa tarde a todas e todos, né? Eu quero também falar da minha satisfação, né, de estar aqui nesse momento, conversando, né, assuntos, né, e temáticas tão relevantes e necessárias, não só para a sociedade brasileira, mas eu diria assim para a comunidade mundial, e falar de cosmovisões indígenas, né? A gente sempre tem que ter o cuidado de falar assim, bom, são tantas, né, concepções de mundo, mas eu penso assim que pensando em povos indígenas, existem alguns aspectos assim convergentes, né? E aí eu diria assim que o respeito à vida, né, a vida humana e não humana, faz parte, assim, na verdade, é um dos esteios centrais das cosmovisões indígenas, né? Perceber o que está ao nosso redor como irmãos e irmãs. Então, os animais são irmãos, os rios são irmãos, as montanhas são irmãs, o ar é irmão, né? Enfim, a vida como um todo, né? Inclusive os micro-organismos, obviamente, são nossos irmãos, e nós temos que tratar como tal, né? Com muito amor, com muito cuidado. Afinal de contas, é uma herança que nós estamos herdando dos nossos antepassados e que nós devemos cuidar com muito zelo para as nossas futuras gerações, né? E tanto indígenas quanto não indígenas. É isso. Sim. Edson, realmente, inclusive isso que você está trazendo é uma bagagem muito importante diante dos desafios contemporâneos,
porque você está trazendo essa memória dos saberes do bem viver, que são os saberes dos nossos povos tradicionais, e que hoje, diante de todo esse cenário que nós estamos vendo, assim, dos equívocos e dos desafios relativos à relação ser humano-natureza, né? Essa reverência que você acaba de trazer, que se expressa na sua cosmovisão, hoje em dia é importante que haja o resgate dessa consciência, né? Porque, de fato, a gente está diante de um momento de um novo desenho da relação ser humano-natureza. E, nesse sentido, eu gostaria de saber, assim, na sua caminhada, quais são essas questões ambientais que você acha que a gente, nesse momento, precisa se debruçar com mais foco nessa convergência de saberes? Olha só, eu penso assim que nós temos que ter e cultivar a consciência de que nós somos natureza. Isso é fundamental, né? Então nós somos ensinados, somos treinados, né? E isso eu penso que especialmente desde o século XVIII a humanidade vem caminhando no sentido de se apartar da natureza, né? Então o pensamento iluminista lá no século XVIII dizia que nós, né, por sermos racionais, somos superiores a todas as outras formas de vida e que cabe a nós, então, dominarmos a natureza, inclusive porque ela é muito hostil, né, esse é o discurso, e transformá-los em bens que favoreçam a nosso bem-estar, né, e que num futuro de progresso nós chegaríamos a um momento de bem-estar geral, bem-estar para todos, né? E nós estamos aqui no século 21, né, extremamente angustiados, a humanidade angustiada, né, com pandemia, com crise econômica, com crise ambiental, a Terra, né, com a febre aumentando o tempo todo e uma série de problemas assim muito visíveis que não dá para dizer que é discurso, né, que é falácia, porque é muito real. E aí, então, cabe a nós, nesse momento, repensarmos toda essa trajetória de progresso humano, progresso que transforma o rio Tietê em esgoto, por exemplo, né, que nós não podemos mais caminhar nesse rumo. Obviamente que nós temos que pensar numa outra sociedade de respeito, né, a todas as pessoas e respeito à vida. Sim, sim, muito importante o que você está trazendo e inclusive, assim, uma coisa que eu acho importante, que eu gostaria de te perguntar, é o seguinte: do ponto de vista da informação, nós hoje temos toda a informação. Nós sabemos de toda essa problemática, ou pelo menos temos acesso a essas informações, né. Você vê, por exemplo, esse relatório do IPEA mostrando todo o desmatamento na Amazônia, né, e as consequências dessa ação, né, predatória desse sistema econômico que a gente está, que privilegia resultados imediatos ao invés de um planejamento mais a longo prazo. E você é um educador, né, você é professor da universidade, então como é que você vê o papel da educação nessa perspectiva dessa dessa tomada de consciência, vamos dizer assim? Olha, a universidade deve assumir um compromisso político, né, e com competência técnica, um compromisso político de transformar essas relações, né? Então, nós não podemos mais, por exemplo, continuar formando, né, vou fazer aqui um recorte, continuar formando professores que fechem os olhos, que estejam com os olhos fechados para essas realidades socioambientais, né? As pessoas têm que aprender a serem sensíveis, né? Aprender sobre a importância do rio, das plantas, das florestas, dos animais, mas no cotidiano ter essa sensibilidade mesmo, né, de perceber a borboleta, perceber o canto dos pássaros, né, tanto nas cidades quanto nas regiões rurais. Eu penso que isso seja muito importante, que as pessoas aprendam para que elas então possam, obviamente, ensinar isso com tranquilidade. Então, a educação tem um papel fundamental na transformação da sociedade, na superação das crises, né, da crise do modo de produção, da crise social, da crise ecológica, né, que nós vivemos. Assim, a educação tem que intervir e a questão ambiental tem que ser transversal dentro dos currículos de todos os graus de ensino. É isso. Sim. Edson, então, te ouvindo, me ocorre o seguinte: eh, a educação, de um modo geral, ela vem privilegiando exclusivamente os aspectos racionais, cognitivos, né?
Então, assim, você está falando que a educação ela deve ser uma educação integral, no sentido de que ela deve trazer também, além do arcabouço racional, da informação, também uma educação emocional, uma educação para a sensibilidade, né? Não apenas para o resultado, porque o que a gente vê, e você pontuou muito bem, educação, de um modo geral, na universidade, é para formar quadros para servir à sociedade e a um sistema econômico. Então, o que a gente está vendo agora, a partir da sua fala, é você está trazendo a necessidade de que essa forma de educar tenha uma amplitude maior e considere o ser humano na sua magnitude de um ser que pensa, que sente, que atua. Você poderia trazer como é que você percebe essa construção? Então, veja só, esse modelo de progresso, né, que a humanidade optou, embarcou e que vem levando a cabo, tem provocado mais problemas do que soluções, né? Especialmente quando a gente pensa nas questões ambientais. Eu diria assim, para ser bastante objetivo, né, que os povos indígenas precisam ser mais ouvidos, precisam ter mais visibilidade dentro da sociedade e, particularmente, dentro dos sistemas de educação. Os povos indígenas têm uma sabedoria milenar, né, de manejo, né, das florestas, manejo, então, com a vida ao redor, e esse manejo ele pressupõe o respeito à vida. Então, os povos indígenas eles vivem de uma maneira equilibrada, de uma maneira tranquila, né, na relação entre as pessoas e na relação entre as pessoas e o que nos rodeia, né? Porque afinal de contas, o que nos rodeia são espaços sagrados, são espaços cosmogônicos de produção e reprodução da vida, onde nós iremos então dar continuidade às nossas tradições, às nossas milenares saberes, né? Construir esses milenares saberes, dar continuidade a essa construção. Então, eu diria assim, né, para sintetizar, que a educação, né, desde da educação do pré aos mais altos níveis de ensino, precisam dialogar com os povos indígenas, com os sábios, com as curandeiras, com as parteiras, com os pajés, conceder título de doutor por notório saber para essas pessoas, para que elas dialoguem dentro das escolas e das universidades, no sentido de buscar uma sociedade alternativa, porque essa sociedade que nós estamos aqui está totalmente caótica, né? Vamos dizer assim. Sim, exatamente. Caótica e desconectada, né? Desconectada até do próprio propósito da vida, né? Porque, de fato, você tem razão, essa sociedade, ela cria pessoas, educa pessoas para serem consumistas, para estarem a serviço de uma sociedade de consumo, né? E um modelo que está destruindo tudo, né? Que a gente vê, por exemplo, outro dia saiu uma reportagem dos mangues do Brasil, né? Quantidade de lixo nos mangues, a gente sabe que ali é um pulmão, então imagina você ficar colocando plástico dentro do seu pulmão. Que ar que você vai respirar, não é isso? Mesma coisa em relação às águas. Você trouxe aqui o exemplo do Tietê. Algum tempo atrás a gente estava falando da escassez hídrica. Então, assim, esse resgate desse conhecimento ampliado que foi subtraído da sociedade quando esses aspectos sagrados, como você pontuou, foram dessacralizados, viraram coisas para a gente poder ficar mais à vontade para consumir. Porque se você sabe que aquele rio é sagrado, você vai pensar 10 vezes antes de poluir essa manifestação sagrada da vida, né? E agora, assim, porque nós temos um modelo de educação, né, no Brasil, como é que a gente vai... Como é que você pensa que a gente pode, por exemplo, num momento como esse, Edson, em que nós estamos num ano eleitoral, sensibilizar ou pactuar com eventuais candidatos um novo compromisso em relação à educação, por exemplo, né? Como é que você acha Olha, que a sociedade pode se organizar nessa direção? olha só, nós estamos saindo de uma pandemia. Eu penso assim que a pandemia tem que servir de lição, né? A ONU lançou um relatório no início agora de 2022 falando da possibilidade de novas pandemias piores do que a que nós experimentamos agora, né? Se nós continuarmos nessa insistência de declarar guerra à Terra. Então,
nós temos que rever, com certeza, as nossas práticas. Esse ano, sem dúvida, é um ano importante, nós temos que encaminhar, né, as coisas de maneira bem tranquilas e sábias, mas nós não podemos perder de vista, sim, sabe, que a sociedade civil organizada tem um poder muito grande, né, que nós não podemos ser reféns de governantes e do próprio Estado, né, nós temos que fazer acontecer as coisas, né, dentro dessa organização coletiva da sociedade civil. Agora, obviamente que as políticas públicas têm uma importância fundamental, e nesse sentido, eu fico imaginando assim, que a atual conjuntura política, né, que nós vivemos no Brasil, não é a que deve permanecer. Porque, né, os governantes que estão neste momento, né, assentados ali nos tronos, né, nos lugares de mando, são pessoas que não têm compromisso com as questões ambientais, com as questões socioambientais. Não têm compromisso com povos indígenas, não têm compromisso com quilombola, não têm compromisso com povos de terreiro, não têm compromisso com mulheres, não têm compromisso com uma educação de qualidade, né? Então, obviamente que nós temos que construir, fazer todo o esforço de construir um projeto educacional que não tenha como objetivo somente aprovar e reprovar, porque isso é muito pouco, isso é muito medíocre. Nós temos que romper a barreira de aprovar e criar uma escola que seja para aprender e ensinar coisas significativas, que valorize, né, a diversidade da sociedade brasileira, que valorize essa diversidade de fauna e flora brasileira, que valorize a importância, sabe, de nós tratarmos a vida como sagrada. E aí, quando eu falo em vida, eu de fato penso o tempo todo a vida em todas as suas dimensões, né? A vida humana e não humana. Então, a escola tem que centrar fogo nessa questão, porque, afinal de contas, para concluir, os chefes de Estado já estão dizendo em reuniões que é necessário mundialmente pensar isso. E o Brasil não pode sair da rota desse compromisso internacional de respeito à vida, né? Nós temos que, de fato, nesse momento, centrar energia e centrar muita energia para que haja uma mudança política no Brasil, né, e que os novos governantes que venham aí eleitos sejam pessoas comprometidas com essas pautas. É isso. Exatamente, esse é o meu pensamento também, que esse é o momento da gente construir pactos, né. Você estava falando, por exemplo, em relação à organização dos povos tradicionais, então a forma de governança, a forma de escuta das necessidades daquelas comunidades e o fortalecimento de uma consciência coletiva, é é realmente como é que eu vou dizer assim, um cenário a ser internalizado por nós brasileiros, porque nós estamos vivendo um momento de grandes eventos, de grandes falas, e a escala menor, onde acontece a organização social, onde acontece a articulação coletiva, onde as pessoas pactuam, esses fóruns são fóruns muito importantes, no meu entendimento, de que, para que as pessoas tomem consciência das suas necessidades pontuais, né, em relação ao território onde elas estão e também em relação ao território Brasil, né. Então, assim, eu vejo que a educação também tem esse compromisso nesse momento, de trazer essa reflexão, um passo além dessa mentalidade de uma educação, colonial, vamos dizer assim, né. Uma educação que privilegia valores e princípios que, de fato, nesse momento, merecem e precisam ser revistos, né, Edson. Então, assim, quando você traz essa questão, por exemplo, do título de notório saber, eu acho isso muito importante, porque a gente vê pessoas, por exemplo, nas diferentes áreas do conhecimento. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com várias etnias, pessoas de etnias diferentes, que trazem saberes das suas localidades, das suas, e são saberes reais, assim, que têm uma contribuição importantíssima. Então, assim, eu vejo também a necessidade da criação e do fortalecimento de cátedras indígenas, né? Como é que você vê essa construção? Olha só, existem organismos internacionais, a exemplo da Unesco, que apoia a instituição de cátedras indígenas e outras cátedras, né, nas instituições de ensino superior. Essas cátedras elas têm uma importância muito grande, exatamente porque ela pode aglutinar essas pessoas de notório saber que não têm o reconhecimento de títulos, né?
E essa própria cátedra pode fazer uma articulação dentro das instituições no sentido de concessão desses títulos, porque vejam só, se nós estamos dizendo sobre a necessidade de repensar as práticas socioambientais no planeta, e se nós entendemos que a educação é um espaço propício para se fazer isso, né, nós temos então que pensar exatamente no diálogo com as pessoas que estão fora desse vício, né, cartesiano e eurocêntrico, trazê-los para colaborar na reconstrução de tudo que foi destruído em nome do progresso. Porque a destruição e a devastação, ela acontece em nome do progresso, em nome da racionalidade humana, né? E os povos indígenas, aí eu fecho esse foco assim, em povos indígenas, porque é exatamente por onde eu transito. Eu tenho absoluta certeza que os povos indígenas, com seus saberes milenares, podem contribuir muito nesse debate. E a concessão de notório saber pressupõe, então, que nós teremos pessoas autorizadas do ponto de vista de títulos para discutir isso dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa e dentro das escolas, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que é fundamental nós repensarmos a educação, inclusive nesses termos, sabe, de criação de cátedras. E aí tem essas parcerias internacionais, inclusive o Estado brasileiro, nesse momento, não quer diálogo desse tipo, mas nós podemos conseguir parcerias internacionais, inclusive com a Unesco, né? É fundamental que pensemos nessas possibilidades. Sim, eu acho muito bacana isso que você está trazendo, e eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais a gente está se dando conta de que, no Brasil, por sermos um país multicultural, um país multirracial, um país com as dimensões continentais e a nossa diversidade é a nossa riqueza, é a nossa força. Então, assim, você trazendo essa riqueza, né, em diferentes cátedras, você vai dar a possibilidade de ventilar, de resgatar e de fortalecer esses saberes que, que são contribuições fundamentais para esse momento que a gente está vivendo, né? É muito importante isso que você está trazendo. Agora, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você veio do Amapá e eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua caminhada pessoal, né? Como é que você fez o seu caminho e como é que você se sente nesse momento como educador, num momento tão importante da educação brasileira, no sentido dessa educação, uma educação de compromisso para uma cultura regenerativa? Olha só, essa minha trajetória não foi tranquila. Eu quero me reportar a esse livro, olha, chamado Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia. Foi publicado pela editora Positivo e ela é uma espécie de autobiografia, dialogada com o movimento indígena, né, e com vários outros movimentos. Esse livro, inclusive, recebeu o prêmio da Unesco, né, de literatura, da Cátedra da Unesco. Eu, com 9 anos de idade, saí da minha terra para estudar em internato cristão. É uma história longa, vou sintetizar assim, bem, né? Tem que sintetizar. E lá nesse internato cristão, foi uma escola que serviu para eu desaprender do ponto de vista do pertencimento, né? Então, fui cristianizado, virei missionário e larguei minhas tradições, né, indígenas, inclusive porque eu fui ensinado que as tradições indígenas não são, né, muito bem vistas pelo cristianismo. Depois de um tempo atuando como missionário em vários lugares pelo Brasil, eu entrei na UFMG para fazer o curso de História. E aí eu posso dizer que por lá, no curso de História, eu consegui me libertar dessas amarras violentas de um cristianismo ortodoxo e fui transitar nos movimentos sociais. E quando eu retornei para minha terra, o pajé me deu uma lição que para mim foi muito marcante na minha vida, que ele falou assim: olha, eu não entendi uma coisa numa ponta dessa tua história, meu filho. Afinal de contas, você é ateu ou você é indígena, né? Que eu contei para ele, né? Virei ateu e tal. E aí ele me falou isso. Para mim foi muito importante essa fala, porque quando ele me falou isso, o meu ateísmo se desmontou totalmente e eu fui beber nas fontes das cosmologias indígenas, sabe? Da espiritualidade originária e aprender a fazer esse diálogo, né, com essa formosura sagrada que é a floresta, para dialogar, né, com todos os elementos da floresta, inclusive com os espíritos da floresta, aprender a ter essa sensibilidade de respeitar,
né, a floresta, as pessoas, né, e tudo que nos envolve. E hoje em dia, sabe, eu ressignifiquei tudo, não foi desimportante o que eu aprendi na universidade, teve sua importância, mas no primeiro momento foi um impacto assim negativo no sentido de que eu desaprendi minhas tradições. Mas já tem algumas décadas que eu estou, então, no movimento de fazer o caminho, a viagem de volta para dentro das minhas tradições, em diálogo com esses saberes, né, digamos assim, científicos. Eu acho que o resultado disso é o meu próprio fazer, né, pedagógico, que é sempre nesse sentido. Eu sou professor de história, de várias, né, disciplinas no campo da história, inclusive de história da educação. Trabalho com licenciatura em química, licenciatura em computação, licenciatura intercultural indígena, dou aula em programa de mestrado, e todas essas minhas aulas, as discussões vão exatamente nesse rumo que nós estamos aqui agora, sabe? Falando sobre a necessidade de respeito à vida humana e não humana, a necessidade de construirmos uma consciência ecológica, uma consciência ambiental que será benéfica para nós aqui no presente e para as futuras gerações. E essa consciência ecológica, ela, logicamente, que vem dos nossos antepassados, né, que nos ensinam, e os nossos antepassados estiveram lá, estão aqui e estão lá no futuro dizendo por onde seguir. É nesse caminho assim que eu atuo do ponto de vista docente. Que lindo, que depoimento bonito, gratidão por você compartilhar, né? Porque, de fato, tem um poema do Fernando Pessoa em que mais ou menos ele diz o seguinte, que às vezes a gente precisa se perder para se encontrar, né? E que, na verdade, nunca ninguém se perdeu, tudo é caminho e verdade. Então, esse movimento que você acaba de relatar para nós é de uma riqueza extraordinária e, e ele traz também ele dialoga com esse poema do Quintana, né, que diz o seguinte, que o tempo não é o tempo cronológico, né? É o tempo de fazer as coisas acontecerem, né? É como aquela história, né? Você não entra no mesmo rio duas vezes, né? Já é outro rio, já é outro tempo, já é outra pessoa. Então, eu acho belo ouvir o seu depoimento, eu agradeço muito, Edson, porque isso é uma coisa que tem me tocado muito profundamente. É assim, é essa desconexão com uma consciência de pertencimento, porque eu vejo que a nossa cura na relação entre ser humano e a Mãe Terra vem justamente do resgate dessa consciência de uma grande fraternidade, né? Uma grande fraternidade diversa. Você concorda com isso, Edson? Sim, com certeza. Olha só, tem um poema do Fernando Pessoa, já que você falou, eu gosto do Fernando Pessoa, né? E a figura chamada Alberto Caeiros escreveu O Guardador de Rebanhos. E ali tem um poema, o Fernando Pessoa escreveu no momento que ele estava naquela crise, sabe, em relação a Deus, né? Uma crise existencial. E aí ele escreveu e recebeu o nome de Metafísica, o poema. Uma parte do poema é um poema bem longo. Aí ele, conversando com ele mesmo, diz assim, não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse, ele apareceria na minha porta e diria, eis-me aqui. Mas se Deus é as flores, os montes, o luar e o sol, eu acredito nele, e minha vida é uma oração e uma missa com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as flores, os montes, o luar e o sol, para que vou chamá-lo Deus? Vou chamá-lo flores, montes, luar e sol. Porque se ele se fez como sendo flores, montes, luar e sol, porque ele quer que eu o conheça como flores, montes, luar e sol. E ele prossegue longamente nesse mantra que é eu diria assim, que é um culto à natureza, né, a essa natureza que envolve a nós, inclusive seres humanos, que é essa mentalidade que eu penso que a humanidade precisa tomar, né? Sim, Deus está ao nosso redor o tempo todo, né? Enfim, é isso. que lindo. E isso me lembra também, né, quando Cristo disse, né, quem tiver olhos que veja, quem tiver ouvidos que ouça, que a casa do meu pai tem muitas moradas, né? Então a gente vive nessas diferentes manifestações do sagrado e, na verdade, também, como diz o nosso Beto Guedes, tudo que move é sagrado, né? Então, assim, Edson, nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu acho que a gente teria horas para conversar, mas a minha gratidão pela sua presença aqui com a gente e seguimos juntos na fé, na transformação
confiando na educação e nos novos tempos. Gratidão a você. Grande abraço. Até mais. Até lá. E a você, até o próximo encontro. Até lá.